Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ele estava a caminho da casa de Jairo. Jairo tinha ido procurar Jesus, porque a sua filha estava muito mal. Então ele foi lá, né, falou no ouvido de Jesus, que queria que ele fosse até a casa dele, porque a sua filha estava muito mal. E Jesus estava exatamente caminhando para a casa de Jairo, quando a mulher do fluxo de sangue tocou em suas vestes. E a história da filha de Jairo está em Lucas capítulo 8, do 49 ao 56. O desespero de Jairo e a intervenção de Jesus da sua filha, que já estava morta. Quando ele chegou lá, ela já estava morta. Mas Jesus chegou e com autoridade disse: menina, levanta-te. E ela levantou. E a primeira coisa que ela fez foi pedir comida, ela estava com fome. E Jesus curou aquela menina. E ela também foi uma testemunha do poder de Deus. Mulheres que experimentam a intervenção de Jesus em momentos de extrema dificuldade têm o privilégio de testemunhar que Ele é o Senhor da vida, capaz de trazer esperança, ressurreição, onde tudo parece perdido. Amadas, a dor, a doença, a opressão ou mesmo a morte que esteja além do alcance de Jesus, cada uma delas, ao ser tocada por Ele, por seu amor, tornou-se uma testemunha viva do que Ele pode fazer. E vocês estão diante de uma mulher que foi curada. Em 2019, eu sempre gosto de dizer isso, em um exame de rotina. Por isso que é importante, todo ano, vocês mulheres, fazerem mamografia, fazer ultrassonografia, porque o câncer é silencioso. Eu fazia meus exames todo ano. E nesse ano, quando eu recebi meus exames, acho que toda mulher, não sei vocês, mas quando eu chego em casa, eu abro logo para olhar se tem alguma coisa estranha. E quando eu abri, eu vi lá que tinha assim, ó, Birrades 4. E isso me chamou a atenção. E aí eu fui para o Dr. Google saber o que era Birrades 4. E lá dizia que quando você tem um tumor, alguma coisa que é Birrades 4, deve ser investigado para saber se é um câncer. E aí, eu falei para meu esposo, eu estou com câncer. O marido sempre acha que a gente é precipitado, né? Tem logo assim. Por quê? Aí eu expliquei para ele, né, que tem aquele no exame e tal. E ele disse, vamos procurar um médico para a gente ver, né? E aí a gente procurou, isso era mês de novembro. As prefeituras já tinham fechado todos dizendo que já tinha usado todo o dinheiro da saúde daquele ano, que não tinha mais como começar o tratamento. E esperasse para o mês de março. E eu fiquei, né, orando a Deus, pensando, meu Deus, será que eu posso realmente esperar para o mês de março? Eu tinha um médico que me dizia sempre assim, olha Marisa, qualquer coisa, qualquer exame que você fizer, ultrassonografia, que tiver qualquer coisa, você peça para investigar imediatamente, porque o câncer é silencioso e é rápido. E aí a gente começou a orar, pedindo a Deus uma saída, né, para a gente resolver aquele problema. E aí, a pastora Liane ficou sabendo e ligou para mim, perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei, ela disse, ô Marisa, na minha igreja tem uma mastologista, mandei teus exames, eu vou mandar ela olhar. Aí eu mandei, aí ela olhou os exames e falou, pastora Liane, ela precisa fazer uma biópsia para ver se é maligno ou benigno. Mas eu não posso ajudar ela porque eu não trabalho com esse tipo de cirurgia. Aí eu sou pastora, peça a ela só para me receber e me dizer o que é, porque eu não consegui falar com nenhum mastologista ainda. Ela disse, não, recebo, diga ela que vai lá no hospital, me procure, que eu vou orientar ela. Aí a gente foi, quando chegou lá no hospital, ela olhou todos os exames e ela disse, eu tinha 2 mamografias. Uma dizia que o nódulo era só na mama direita. E a mão esquerda não falava nada. Então ela disse, vamos repetir o exame? Vamos. Quando nós fomos repetir o exame, ela mandou ir para uma clínica específica. Eu quero que você faça esse exame nessa clínica. E a gente foi. Quando a gente serve a Deus, Deus usa anjos em todo lugar que a gente vai. Quando a gente chegou para fazer o exame, o médico que atendeu a gente começou a fazer o exame e começou a conversar com a gente, né?
E aí ele disse, por que a médica pediu esse exame? Aí a gente explicou, aí ele disse, aí meu esposo explicou para ele, né, que a gente não tinha como fazer a biópsia agora, porque a prefeitura disse que só podia liberar em março e tal. Aí ele disse, olha, se eu fosse vocês eu não esperava, porque está bem novinho, mas até março a gente não sabe como é que vai estar. Aí disse que tinha um hospital em João Pessoa, São Vicente, que ele conseguia fazer essa cirurgia pelo valor mais em conta. Aí nós voltamos para a médica, mostramos o exame a ela, e ela disse, vocês precisam realmente com urgência fazer essa cirurgia, eu não posso ajudar vocês. Aí meu esposo disse a ela, ô doutora, o médico que a senhora mandou a gente disse que no São Vicente consegue fazer essa cirurgia pelo preço mais em conta. Imediatamente ela pegou o telefone, ligou para o hospital e fez o orçamento, ligou para uma amiga dela que trabalhava no hospital, fez o orçamento da cirurgia e disse, olha, se vocês conseguirem esse valor, vocês conseguem fazer a cirurgia. E aí, se vocês quiserem, eu mando vocês ir para o consultório dela agora. A gente não tem nem um centavo. Meu esposo disse, vamos fazer. A gente vai. E a gente foi, conversou com ela, ela disse, vamos marcar a cirurgia? Aí meu esposo disse, calma, a gente não tem dinheiro ainda não, a gente vai levantar o dinheiro. Vamos marcar, ela deu um mês para a gente conseguir o dinheiro, vamos marcar para o dia 4 de, isso era mês de dezembro já, 4 de janeiro. Tá bom, e a gente começou a batalhar, eu trabalho com Tupperware. E aí comecei a botar aqueles kits, né, nas redes sociais. E aí, onde a gente passou, que tinha gente que conhecia a gente, ficou sabendo que eu estava com problema de enfermidade. E a pessoa começou a... naquela época era depositar, né? Não tinha Pix como tem hoje. E aí, no dia 4 de janeiro, a gente estava com o dia da cirurgia em mãos. Eu fiz a cirurgia, foi constatado realmente que era um câncer de mama. Só que isso já era, quando eu fiz a cirurgia, foi dia 4 de janeiro, demorou mais ou menos uns 15 dias para sair a biópsia. Eu peguei a biópsia e fui de novo na Secretaria de Saúde, já com o resultado da biópsia na mão. E eles me encaminharam para a FAP e comecei aquela caminhada, né, contra o câncer. Irmãos, quando eu descobri que eu tinha um câncer, quando você descobre uma doença como essa, você tem duas alternativas. Ou você paralisa e espera a morte chegar, ou você se levanta e luta. E eu disse a Deus, Deus, todo mundo, eu sou líder, todo mundo que me procura com qualquer coisa, eu digo, confio em Deus. Deus vai me dar vitória. Então agora era a hora de eu testemunhar que o que eu falava realmente era verdade. Porque é muito fácil dizer para a pessoa, minha menina, confia em Deus, você vai vencer esse câncer. Não é fácil dizer para outra pessoa, mas agora é você que está na situação. Como é que você vai fazer agora? E eu disse a Deus, eu quero passar por essa doença com sobriedade e confiança em Ti. E eu dizia também, Senhor, se Tu quisesse me levar com esse câncer, Tu vai me levar. E não vai ter problema nenhum, porque eu vou para o céu morar com Jesus, isso é maravilhoso. Eu vou lamentar pelas minhas filhas, né? E meu marido que vai ficar sem mim e vão sofrer. Mas eu vou estar na glória. Tem lugar melhor do que estar na glória? Seria curada da mesma forma, só que eu seria curada e estaria ao lado do meu Pai Celestial. Mas eu comecei aquela caminhada, fiz 3 cirurgias na mama. 5 anos eu passei fazendo um tratamento. Durante esse tratamento, precisei fazer uma esterectomia, porque o tratamento do câncer, ele começou a nascer pólipos no útero, que não eram malignos. Fiz a biópsia, não eram malignos. Mas aí a médica disse, a gente vai esperar ficar maligno? Vamos tirar o útero. Só que quando eu fui tirar o útero, a médica cortou a bexiga em 1,5 centímetros. E aí, eu fiquei 1 ano usando fraldas descartáveis. Muita gente não sabe disso. Porque eu não parei por causa da fralda descartável, não. Eu continuei batalhando, trabalhando na igreja do mesmo jeito. Viajando com meu marido, ele viajava aí pela Paraíba toda, fazendo a campanha de missões. Tinha dia... Descarregou não. Tinha dias que eram terríveis. Eu não precisava dizer, todo dia era dia de glória, não. Tinha dia que era de choro, de lágrima, porque era difícil, a fralda esquentava. Mas eu sempre... Microfone. Mas eu sempre pedi ao Senhor graça
força, sabedoria para enfrentar aquela enfermidade.